Cale a boca! Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca, você, Deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão deputada, aqui na comissão. tenha paciência. Cale a boca, você! Senhor Silvinei, ainda sobre a questão dos processos, consta, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal de Santa Catarina, uma outra ação penal que trata, inclusive, de agressão física nas costas de um frentista, enfim, que o senhor teria, na verdade, agredido este homem. O senhor também não fez isso? O senhor também vai negar que fez, que participou desse ato? Isso não é em Santa Catarina, foi em Goiás. Não, sim, foi em Goiás, mas a ação... Tá, deixa eu explicar para a senhora. Foi em Goiás... Foi em Goiás, especificamente na cidade de Cristalina. Isso, senadora. Em Cristalina, fomos abastecer a viatura, um cidadão arrogante, inclusive o posto tinha um parlamentar lá que tinha muita influência. Naquela época, os cargos na polícia também era tudo indicado assim, né? Cheio de problema. E aí, naturalmente, a gente foi perseguido. A comissão, senadora, a comissão de PAD me absolveu. Só que isso aí ninguém declara, né, a comissão. O inquérito policial da Polícia Federal foi arquivado. Então, e aí, no âmbito administrativo, não teve punição. Por quê? Não é culpa minha. Eu fui absolvido pela comissão e depois o processo foi prescrito. O que ocorreu? Que existe uma confusão aí na cabeça de todo mundo. O cidadão, assim como eu tenho feito, já fizemos em 114 ações, entrou com ação de danos morais. A AGU, por sua vez, que eu tenho a obrigação, fez a defesa da União, mas nunca me chamou em qualquer instância para dar uma informação. Porque eu ia mostrar para eles que o atestado médico não tinha auto de lesão corporal, era do dia anterior aos fatos, um atestado de imposto de saúde, que o registro que ele fez na Polícia Civil, só se eu viajei por telepatia para chegar lá. Um processo todo montado. O juiz de primeiro grau não conseguiu ver isso, por quê? Senhor Silvinei, sobre acerca da sua defesa nos autos, não é o que eu quero saber. Eu quero saber que o senhor tem consciência, então, que o senhor, na verdade, foi acusado, houve abertura do processo, aonde consta que o senhor teria agredido uma pessoa de uma forma, inclusive, muito terrível e brutal, por conta de ele ter apenas se negado a não lavar uma viatura. Não é verdade, não é isso, não. Ele não deixou eu lavar a viatura. Participou ou não? O senhor foi ou não foi acusado neste processo? Não, eu quero uma resposta. Eu não vou ficar abrindo espaço aqui para fazer discursos. E muito menos simplesmente utilizar a CPI como um passo de debate. Deixa ela fazer. Não está... Me responda. Respeita a senadora. Senhores. Deixa eu falar senhores deputados, senhores senadores. Presidente. Senhores deputados. Eu gostaria que vocês se senhores acalmassem. deputados. Ele nem é da CPI. Senhores, delegado Edemauro, por favor. Deputado Edemauro. Deputado. Eu peço a calma de todos. O depoente tem todo o direito. Deputado Edemauro, por favor. Deputado, por favor. O depoente tem todo o direito de dizer que já respondeu a pergunta e que está satisfeito com a resposta que ele deu. Depende do depoente. Agora, a relatora está fazendo o seu inquirimento. E depois, nessa audiência e em outras tantas que teremos, os senhores também terão direito de fazer a inquirição que desejarem. Não cabe a essa presidência fazer aqui o cerceamento da palavra de ninguém. Cada um usa o seu tempo da forma que quiser. A relatora tem um tempo ilimitado. É assim que tem sido nas CPMIs, todas. Os deputados e senadores, quando forem fazer o seu inquirimento, também poderão fazê-lo da forma que achar melhor, desde que dentro do seu tempo. O depoente tem todo o direito de dizer que já respondeu, que não quer responder. Enfim, eu peço a todos que tenham essa compreensão. Muito obrigado. E nem ninguém interferir, né? Senhor presidente. Eu quero... Não, deputado, não vou dar palavra para ninguém, por favor. Deputado, não vou dar palavra para ninguém. Senhora relatora, pode continuar com a sua fala.
para fechar acerca de mais esse processo contra o senhor, eu quero apenas a resposta do senhor de forma clara. O senhor tem consciência que o senhor foi condenado pela Justiça Federal exatamente pelo ato onde consta que o senhor teria agredido um frentista pela negativa dele de lavar uma viatura sua, depois de o senhor ter feito esse pedido a ele? Deixa eu explicar para a senhora, não é verdade essa afirmação. O senhor não foi condenado, senhor Silvinei? Deixa eu explicar para a senhora. Não, o senhor não foi condenado. Eu não quero uma explicação aqui, eu não quero explicação do processo. A resposta objetiva é sim ou é não. Não é para fazer discurso. O nome daquele deputado. Delegado Éder. Mas o senhor foi... Delegado Éder. Podemos? O Éder não é nem da comissão. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós não podemos continuar nosso trabalho com esse nível de acirramento e discussões fora da mesa. Eu quero deixar claro que a relatora tem direito de fazer o questionamento dela. O depoente, ele tem direito de responder ou não responder, ou dizer que a resposta dele já foi suficiente. Eu vou pedir a todos que tenham calma no plenário, porque nós não podemos continuar com esse clima. Deputado Edemauro, eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência, inscrito, fale no seu tempo devido, mas vamos respeitar o andamento dos trabalhos. A relatora, ela pode fazer a pergunta que ela quiser. E o depoente pode responder ou não. E pode, inclusive, dizer: a minha resposta já foi dada. Ponto. Então, Vossa Excelência, senhor Silvanei, Vossa Excelência não precisa responder aquilo que você não deseja. Agora, eu não vou admitir que as pessoas fiquem gritando aqui no plenário, dizendo que o depoente deve fazer ou deixar de fazer. O depoente é de maior, ele sabe o que está fazendo, está orientado por 2 senhores advogados aqui na mesa, de sorte que ele tem toda a assistência necessária. Nós não podemos continuar essa CPI com esse nível de balbúrdia no plenário. Vou fazer um apelo aos senhores e senhoras parlamentares para que mantenhamos a ordem. Por favor. Mas ele tem que ter... Deputada, senadora Elisiane. Senhor presidente, mais uma vez, é bom a gente lembrar, e aí o senhor coloca muito bem, que essa aqui é uma comissão parlamentar de inquérito, aonde o depoente que está aqui, ele está na condição de testemunha, e na condição de testemunha ele não pode mentir. Ele pode simplesmente dizer que não vai falar ou coisa para agora mentir, ele não pode mentir. E eu quero refazer a pergunta, dando a oportunidade, inclusive, para o depoente, para ele não mentir. Consta uma ação penal no qual o senhor foi condenado de forma pecuniária a pagar inicialmente um valor de R$52 mil, depois houve uma atualização para mais de R$71 mil numa ação aonde ocorreu o fato específico em Goiás, que correu na Justiça Federal, aonde o senhor foi condenado, exatamente onde o caso específico era a agressão a um frentista que se negou a lavar
uma viatura que o senhor solicitou. O senhor foi condenado ou não? O senhor recebeu essa condenação ou não? O senhor pagou ou não através da ação de regresso da União, que pediu depois o retorno desse valor por conta de o senhor ser servidor público e inicialmente ter vindo o pagamento por parte da União. Isso ocorreu ou não, seu Silvinei? Ok, vamos lá. O processo administrativo disciplinar eu fui absolvido pela comissão e ele foi depois arquivado por prescrição. A senhora falou na Justiça Penal. Eu não tenho nenhuma condenação. Só um minutinho. Deixa se eu puder falar, porque senão fica difícil. Pode falar, pode falar. Aí, não tenho condenação penal nesse caso, senadora. Viu, senadora? Não tem condenação penal nesse caso. O que tem aí? Veja bem, o cidadão entrou com uma ação contra a União pedindo 20 mil reais. A AGU nunca me chamou no processo. Ele usou documento lá falso e ganhou a ação da União, recebeu 20 mil reais. O que fez a União depois de 17 ou 18 anos? A decisão se foi documento ou não falso, não é o que consta. Eu quero saber exatamente da sua resposta. O senhor está fazendo uma exposição externa aqui acerca do processo. Eu estou lhe fazendo uma pergunta pontual, seu Silvinei. É do jeito que a senhora... Seu Silvinei, o senhor tem que responder a pergunta. Não, presidente, eu não vou aceitar. Senadora Elisiane. Senadora Elisiane. Tem que responder o questionamento que eu fiz. Estou respondendo. Senadora Elisiane. Qual a relação? Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta, Vossa Excelência pode até repetir a pergunta. Agora, obviamente que a resposta do depoente é dele. E a senhora poderá, ao final, na sua condição de relatora, constar aquilo que a senhora julgar necessário. Agora, vamos estabelecer aqui uma ordem. Fala um, depois fala outro. Eu vou pedir para que o depoente não interrompa a relatora e nem a relatora interrompa o depoente. Para que a gente possa caminhar aqui em bom tempo. Presidente, com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Eu estou pedindo para ele não enrolar. Eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora, eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. É isso que não é difícil. Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale. Se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca, você, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão deputada, aqui na comissão. tenha paciência. Cale a boca, você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo de 5 minutos. Que saudade da CPI da